Nos anos 80, quando o Brasil não sabia mais o que fazer contra a inflação crônica, dois jovens economistas, André Lara Rezende e Pércio Arida, escreveram um documento que ficou conhecido como Plano Larida. Foi o começo de um grande debate na universidade e fora dela sobre políticas anti-inflacionárias. Ao fim, as teses desenvolvidas na PUC do Rio foram aplicadas e viraram o Plano Real. Agora, o economista e professor da Universidade de Colômbia e escritor André Lara Rezende está de novo agitando as discussões, com a ideia de que a política de juros pode estar errada, estaria produzindo inflação e piorando as contas públicas. Depois de alguns artigos e muita polêmica, André está lançando o livro Juros, Moeda e Ortodoxia, Teorias Monetárias e Controvérsias Políticas, pela editora Portfólio Penguin. É com ele a entrevista desse programa. Então, André, o livro tem artigos mais técnicos, mas também tem uma conversa que pode ser acompanhada por mesmo quem não é economista. E o que eu achei uma delícia foi o primeiro ensaio em que você, eu queria que falasse isso antes de entrar na própria polêmica atual. Nesse primeiro ensaio, você revisita uma discussão que o Brasil teve nos anos 40, que foi a discussão entre Eugênio Goudin e Roberto Simonsen sobre como desenvolver o Brasil, como tirar o Brasil do atraso, né? Isso foi uma grande discussão, mas você revisita agora, e o que mais me impressionou foi que a sensação que eu tinha que foi ontem, ou agora, hoje, a conversa, e que seria, na verdade, entre desenvolvimentistas de um lado e, sei lá, liberais, neoliberais de outro. Tem razão, é exatamente isso. Esse livro, o projeto do livro era com o qual, quando eu fui há 2 anos atrás para a Universidade de Colômbia, a ideia era escrever um livro sobre as ideias que pautaram a política macroeconômica, especialmente política monetária no Brasil, desde o pós-guerra até o Plano Real. E era um pouco uma discussão tanto conceitual, teórica sobre as ideias, com um pouco da minha experiência nesse período. E eu achei que seria importante começar com o que chamado essa discussão, pouco conhecida como a controvérsia do planejamento, entre Eugênio Goudin e Roberto Simonsen. E que, da minha lembrança de quando eu li, isso já há muitos anos atrás, pela primeira vez, eu já tinha ideia de que, olha, ali estavam as duas matrizes do pensamento econômico, da percepção de como desenvolver o país no Brasil. Você até fala que entrou na genética do país, né? Exatamente, exatamente. Ali está o DNA das duas principais correntes de pensamento, de proposta de como desenvolver o país. Você podia falar assim um pouquinho, o que um dizia, o que o outro dizia, assim, só para... Muito sucintamente, quer dizer, a controvérsia começou com um documento, uma proposta escrita pelo Roberto Simonsen. Roberto Simonsen era um industrial paulista bem sucedido e também um historiador econômico, tinha escrito uma história econômica do Brasil e fundador do que viria a ser depois uma Fiesp. Roberto Simonsen, portanto, não era um socialista, mas encantado com a experiência do planejamento soviético, propôs a ideia de que um planejamento central, um planejamento para o Brasil, um programa de planejamento estatal, seria a forma de superar o atraso que pela primeira vez ficava evidente. O Brasil tinha ficado para trás em relação especialmente aos Estados Unidos durante o século XIX e o início do século XX, primeira metade do século XX. E propôs então a ideia do planejamento, da planificação econômica, e era, na proposta de Roberto Simonsen, o Estado era a locomotiva do desenvolvimento, tanto através de políticas públicas, como através da ação direta do Estado como empresário. E ele, como você mostra lá, ele não se preocupava com a inflação. Ele não entrava na preocupação. E o Brasil já tinha 2 dígitos de inflação. Já tinha inflação de dois dígitos, quase até perto de 20% ao ano, que é muito alta, né? Já era uma inflação praticamente crônica. Mas Roberto Simonsen não entra nessa discussão, mas especialmente depois os discípulos de Roberto Simonsen, da linha estatal desenvolvimentista, até sempre tiveram uma certa condescendência com a inflação, achando que a inflação podia até ter uma certa funcionalidade de transferir recursos para o Estado, que poderia então investir e promover essa industrialização forçada. E Eugênio Goudin
foi à época, em 1944, escalado na Comissão de Planejamento para debater a proposta de Roberto Simons. E ele fez uma crítica devastadora. Uma crítica que Roberto Simons respondeu e depois teve uma tréplica e assim continuou. Então, e é um debate extremamente interessante e relido hoje é de uma atualidade, como você disse, impressionante. É impressionante. Porque assim, de um lado, olha, vamos desenvolver o país por vontade e assim vai ser não importa de onde vem o dinheiro, no caso ele queria com financiamento externo e não importa a inflação, de um lado. E do outro lado, nós temos que cuidar das contas públicas, temos que combater a inflação e crescer desta forma. O que eu achei interessante também é que o Guldan, que ficou na história como o cara que, muito ortodoxo, na verdade ele provocou recessão e tal, provocou uma crise bancária quando for aplicar suas ideias, e de outro lado o Roberto Simons, o que industrializou o país. Então você mostrou que não é bem assim, quer dizer, como é que foi essa discussão, mas de qualquer maneira, vou pulando rapidamente, porque a gente tem 23 minutos e muitas complexidades no seu livro, né, que eu adorei ler, e que, aliás, tem uma coisa que o livro está aqui, todo marcadinho, isso aqui não é a capa não, gente, isso aqui é a cópia para jornalista. Antes da divulgação a gente recebe para poder ler antes. E aí você fez uma epígrafe bem interessante, que é o seguinte: todo amordaçamento de um debate é uma suposição de infalibilidade, ou seja, né, que quem não quer o debate é porque acha que é infalível. John Stuart Mill, sobre liberdade. E aí você se achou assim tolhido no debate? Porque quando você começou a falar da mudança talvez da política monetária esteja errada, teve muita crítica a você. E aí como é que você sentiu isso? Por isso que você botou esse epígrafe, esse recadinho do John Stuart Mill aqui? Foi. Mas por quê? Como eu disse, o projeto do livro era contar essa história das ideias por trás da política monetária até o real. E era uma crítica ao que eu chamo de velha ortodoxia monetária baseada na teoria quantitativa da moeda. Mas ao começar a escrever isso, eu fui obrigado a escrever fazer algumas palestras e aulas lá em Colômbia, nos Estados Unidos, e onde eu fui saber como é que passou da transição da antiga ortodoxia que dominou o século XX até o final do século XX, na teoria quantitativa da moeda, que hoje está esquecida, para a nova ortodoxia, que são as metas inflacionárias e uma regra de taxa de juros. E nesse estudo ficou claro para mim que essa nova ortodoxia também tem problemas e ela não tem sustentação teórica, né? Tem uma situação teórica muito frágil. E eu não vou contar a história aqui, que é longa, escrevi um artigo que eu achei que era pertinente para o Brasil, dizendo, olha, essa nova ortodoxia, inclusive uma regra para a taxa de juros, que é chamada regra de Taylor, no caso do Brasil, com a taxa de juros muito alta, ela pode estar equivocada. E há evidências hoje, por causa quando se chegou no piso da taxa de juros zero nos Estados Unidos e que a inflação, se não continua a ter deflação, que a ortodoxia também pode ser questionada. Essa nova ortodoxia é altamente questionável. Como eu digo, isso não é uma teoria, é uma conjectura, mas uma conjectura muito interessante, bastante pertinente. E eu escrevi esse artigo e causou uma polêmica impressionante aqui. Como assim, por que eu estaria, especialmente da linha das pessoas... Dos seus amigos. Dos que eu tenho mais identificação, não necessariamente amigo, com quem eu tenho mais identificação nem todos intelectual. Amigos, mas alguns amigos também. E foi muito criticado, o que me surpreendeu, sinceramente. Eu disse, olha, uma das premissas de você pensar, de você ser um intelectual, é você questionar sempre, estar sempre em dúvida sobre o que está estabelecido, senão você passou por uma religião, é fé. Agora, nada mais inapropriado para a fé do que a teoria monetária.
Agora é o seguinte, a gente acabou de ter um momento de sucesso dessa política de sistema de metas de inflação e de taxa de juros, porque a inflação chegou a 2 dígitos, teve esse pico, chegou a 2 dígitos, e agora nós estamos com a inflação de 3,6%. Isso, em 1 ano e meio, você conseguiu derrubar. Claro, você tem um ambiente recessivo, mas tem também a nova credibilidade da política monetária ou da autoridade monetária. Como é que se explica isso dentro da sua ideia de que talvez ela esteja errada? Miriam, é altamente discutível se a gente teve sucesso com essa política monetária. Para trazer a inflação para baixo, sim. Não. Você não sabe. A relação de causa e efeito é uma das coisas mais difíceis de se compreender. E hoje, até com a mais sofisticada econometria, se entendeu que o que se chama tecnicamente de o problema da identificação, um problema muito mais sério do que se imaginava. Você vê correlação, mas você não sabe o causa e efeito. Isso depende de você fazer outras hipóteses que às vezes estão escondidas debaixo de muita matemática e coisas assim. Mas vou te dar um exemplo prático sobre isso. Ao contrário, eu poderia dizer o seguinte, olha, é inacreditável que a inflação, o mais surpreendente, por que ela demorou tanto para cair? Com 2 anos e meio, quase 3 anos de recessão, de 3% de queda ao ano do PIB, chegando perto de 9% de queda do PIB em 2 anos, com o desemprego chegando a 14%, com o colapso do investimento que nós tivemos. Como é possível que a inflação tenha demorado tanto para cair e ainda continue alto? Segundo, isso é a primeira pergunta, não foi a taxa de juros. Por que foi a taxa de juros que fez cair? Por que ela não fez cair antes? Ela estava mais alta ainda. Por que agora caiu? Você pode dizer, olha, dentro da ideia um pouco que é a nova percepção, que a causa última da inflação é uma desconfiança a longo prazo da viabilidade fiscal do país, que o que fez a inflação caiu foi quando se aprovou a PEC do teto dos gastos. E quando mudou o governo, isso mudou a percepção geral da economia, e não os juros. Então, estabelecer essa causalidade entre juros e queda da inflação é altamente discutível. Altamente questionável. Vou fazer um intervalo e volto daqui a pouco. Estou conversando com André Lara Rezende sobre o novo livro dele. Hoje eu estou entrevistando André Lara Rezende, escritor, economista, professor da Universidade de Colômbia, sobre o novo livro que ele escreveu. André, agora, você disse que essa política monetária que está em curso, metas de inflação, essa nova ortodoxia pode estar errada. Eu queria que você explicasse assim, que tipo de custo extra a gente pode estar pagando por caminhar com uma política errada? Miriam, a questão é que, claramente, a ideia de que a política monetária e política fiscal são muito menos independentes do que se pretendia. Já se sabia isso há algum tempo, tem alguns artigos clássicos de Sargent Wallace no século XX, nos anos 80 sobre isso, e hoje está claríssimo, depois que os bancos centrais adquiriram estão com balanços enormes depois da crise financeira no mundo das economias desenvolvidas, mas também em toda parte, inclusive no Brasil, a política monetária e a política fiscal são interdependentes. E quando você usa a taxa de juros, sobe a taxa de juros, em princípio, para reduzir a demanda agregada, reduzir a pressão, e criar uma folga que permita a queda da inflação, você tem isso, a gente se imagina que isso é o efeito primário e mais importante da política monetária. Mas tem um efeito secundário, que isso aumenta o custo da dívida, portanto aumenta as despesas, tem um efeito negativo na política fiscal. A possibilidade de que, em certos momentos, diante de certas circunstâncias, com dívida pública muito alta e com taxa de juros muito alta, o efeito secundário, que é o efeito fiscal negativo, domine o efeito monetário, que seria positivo para reduzir a inflação, é uma possibilidade que convencionou chamar de caso de dominância fiscal, é uma possibilidade séria. E num país como o Brasil hoje, no momento de hoje, você tem 70% de dívida do PIB em dívida pública. Se você tem juros nominal, vamos fazer por baixo, 10%, você tem 7% do PIB nominal, você te custa só de serviço da dívida. Isso é uma barbaridade. Isso é injeção de recursos, de certa forma, na economia, de endividamento, percepção de
de déficit fiscal para frente. Segundo, taxa de juros alto, a taxa de juros transfere riqueza de um lado para outro, certos setores para outro na economia. Não é uma coisa que possa ser tratada como técnica, especialmente se ela tem implicações políticas tão importantes e o arcabouço teórico por trás dela é altamente questionável, como está hoje questionado em todos os lados. Pois é, a gente tem essa situação, o dilema do Brasil, quer dizer, nesse momento a gente tem esse quadro que você falou, recessão, 3 anos de recessão, 14 milhões de desempregados, então, portanto, uma taxa de juros de 10%, depois de ter caído 4 pontos percentuais, né? Ela ainda assim é 10%. Então, é claramente uma coisa estranha. Que país do mundo passa 3 anos de recessão e tem uma taxa de juros de 10%? Seu ponto. Do outro lado, esse seu segundo ponto. Tem um país que está com 70% de dívida e que pode ter uma crise de confiança em relação à dívida. Se os juros baixarem muito, forem reduzidos fortemente, isso aí aumenta a confiança na dívida ou isso aí pode fazer uma fuga para outros ativos? Quer dizer, como é que se resolve esse dilema? Como é que resolve esse problema que a gente está? Até porque a gente teve um momento de voluntarismo na taxa de juros no governo Dilma. Ela mandou reduzir a taxa de juros, ela foi reduzida para 7%, mesmo sem ter as condições propícias, e a inflação subiu de novo. Miriam, a questão não é simples. Por isso precisa. Esse é o ponto fundamental. Por isso que eu estou aflita com esse programa aqui, porque é muito para conversar com você. A questão não é simples. E a ideia não é que você tenha. O que eu estou dizendo é justamente isso. Olha, nós temos um problema aí. Não existe uma fórmula definitiva. Uhum. Você precisa, teoria monetária, teoria econômica, mas especialmente teoria monetária, precisa ser analisado. Teoria monetária e política fiscal são interligadas e você precisa entender as circunstâncias para saber como prosseguir. Quais são os custos e os benefícios das políticas. Não é para se tratar da ferro e fogo. Uhum. Por isso que é o questionamento de ortodoxia. Como se fosse ciência. Assim. Isso, como se fosse ciência. E a questão que você mencionou, causa perplexidade dos analistas há muitos anos no Brasil, desde do real e do fim da inflação crônica no Brasil, por que as taxas de juros são tão altas no Brasil? Aliás, se faz essa pergunta, essa é a grande pergunta sobre o Brasil. Existem várias explicações, o crédito subsidiado, várias explicações, perfeito? Mas é unanimidade. Uhum. É unanimidade que a política monetária no Brasil é muito menos poderosa, menos eficiente para conter a inflação do que se deveria ser, que se imaginaria. Então, é a analogia que eu faço. Olha, se você sabe-se que esse remédio funciona, o paciente, que o Brasil, no caso da economia brasileira, é resistente à política monetária. E não é só o Brasil. Hoje se sabe, os estudos todos mostram que a curva de Phillips, a relação entre recessão e capacidade ociosa e inflação é muito menos forte do que se imaginava. Está cada vez menos forte do que era no passado. No Brasil, especialmente, não é. Como está demonstrado, temos uma recessão dramática nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, e a inflação permaneceu muito alta. Agora é só que está cedendo. Então, o paciente é resistente ao remédio. O remédio tem um efeito secundário gravíssimo, que é o agravamento seríssimo das contas públicas. Há questionamentos recentes, ainda duvidosos, mas há questionamentos sobre a eficácia desse remédio. O bom senso manda você fazer o quê? Continuar aplicando o remédio em doses maciças ou reduzir a dose? Mas eles estão reduzindo. Mas eu não quero discutir especificamente o que está fazendo o Banco Central, perfeito? Eu estou questionando, não é esse momento. Tá, né? Certo, é uma questão maior. Estou questionando nos últimos anos, nas últimas décadas. Agora, os desenvolvimentistas podem dizer para você, ora André, a gente sempre diz que taxa de juros, ela acaba provocando um aumento da dívida e levando a economia à recessão, taxa de juros alta, e que, portanto, tem que fazer a taxa de juros bem baixa e para o país crescer, se desenvolver e conseguir controlar a dívida pública. E o que você diria? Primeiro, eu diria que a questão da relação, o entendimento de política monetária e as causas da inflação, a ortodoxia, esse é o ponto do meu livro, a ortodoxia me parece sempre foi equivocada. A ortodoxia dominante
durante todo o século XX, baseada na teoria quantitativa da moeda, sempre foi equivocada. E estava equivocada e nunca entendeu a inflação crônica e nunca conseguiu vencer a inflação crônica. E é por isso que veio o seu plano. O seu plano era, suas teses eram exatamente a rejeição da teoria quantitativa da moeda. Eu tenho uma longa tradição de crítica à teoria quantitativa da moeda e dizer por que ela não funciona. Nunca funcionou. E eu sofri muita crítica e muita pressão de amigos. Mas você é visto pelos desenvolvimentistas como ortodoxo, e aí? Eu não gosto dessa coisa, dessa classificação feita de rótulos. Isso é o anti-pensar. Isso é o anti-inteligência. O que importa é você ter curiosidade intelectual e pensar sobre os problemas. O fato de que está rotulado de um ou de outro, algumas, não quer dizer que está te impedindo de pensar. Existem, em certas linhas de pensamento, coisas certas, podem ter coisas erradas, na outra também. Então, se você se alinha a priori com uma ortodoxia ou com uma outra ortodoxia, ou com a chamada heterodoxia, depende do ponto de vista, você está se abdicando de pensar. E é exatamente o que eu acho que não se deve fazer. Você não gosta de rótulos, mas como é que você se definiria dentro desse campo das ideias econômicas? Essa é a última pergunta. Como eu me definiria? Outro dia o Perso se definiu assim: eu sou um liberal. E aí você se define... Sob o ponto de vista aí, não é das ideias econômicas, eu com certeza me considero um liberal, filosoficamente um liberal. John Stuart Mill para mim é uma referência sobre isso. Eu sou um liberal em razões filosóficas. Agora, em economia, especialmente em teoria monetária, eu com certeza não sou um ortodoxo. Eu estou a linha, no meu livro trata disso da história, por que a teoria quantitativa da moeda foi vencedora do debate na Inglaterra no final do século XVIII, início do século XIX, e por que isso só foi criticado por Knut Wicksell, um economista sueco no final do século XIX, início do século XX, e por que Wicksell foi abandonado, mas isso só foi retomado agora no início do século XXI. E Wicksell é realmente a visão inteligente sobre moeda e teoria monetária, especialmente agora nós estamos caminhando para uma economia onde a moeda é virtual, onde o blockchain vai permitir o fim da moeda, vai mudar completamente o ambiente institucional e a forma que se pensa e que se trata moeda. Puxa vida, que pena que o programa está acabando, porque agora é hora de entrar no mundo sem moeda. Era parte da nova conversa, mais 23 minutos. Sobre o futuro que nós vamos fazer. O futuro. A gente vai ter essa conversa, então, sobre o futuro da moeda, o futuro, né, dessas transações. E obrigado por ter vindo aqui, André. E esse livro é um livro, Juros ou Moeda e Ortodoxia. Você que não é economista pode ficar assustado. Não fica não. Porque há capítulos mais exigentes, mais técnicos, mas há também muita conversa, muita inteligência e muita provocação. Uma explicação sobre as ideias do Brasil nesse primeiro ensaio e depois provocações sobre o futuro da economia e da política monetária. Então, portanto, esse livro vai provocar polêmica. Vamos acompanhar a polêmica, porque, como diz Milor, livre pensar é só pensar. Isso mesmo. Obrigado, Miriam.